A paz do Senhor, professor da classe Jardim de Infância. Eu sou Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e é uma alegria estar aqui para compartilhar com você mais uma pré-aula. E olha só quem veio comigo, Jesus! Sim, Jesus está com os braços abertos para te dar um abraço bem apertado. Olha só como ele está feliz que você está aí assistindo mais uma pré-aula. Professor, essa é a minha dica para você receber os seus alunos, porque a história do dia de hoje vai falar sobre Jesus. Então faça um Jesus bem alegre, com um sorriso bem grande, com os braços abertos e fique na porta recebendo os seus alunos. Cada aluno que entrar, você dá um abraço e fala: que bom que você veio ouvir a minha história, que bom que você veio aprender mais sobre mim. Eu estou muito feliz que você veio para a nossa aula de EBD. Então, professor, essa é a dica para você receber os seus alunos. Um Jesus com um sorriso bem grande e com os braços abertos. Para o momento do louvor, claro, professor, você faz um momento da oração, faz toda a abertura da sua aula, né? Daí, para o momento do louvor, eu separei duas músicas que eu acho que tem tudo a ver com esta aula. Uma música é aquela da Cristina Mel, que diz: Jesus é bom. Isso mesmo, a música fala: eu vou contar para todo mundo que Jesus é bom, vou espalhar na padaria, na minha escola, para os meus vizinhos, na minha casa. Eu vou espalhar para todo mundo que Jesus é muito, muito, muito bom. Então eu acho que essa música tem tudo a ver com a nossa aula no dia de hoje. E a outra música é aquela que é bem antiga, que foi a PEC também que criou. Esse visual aqui, eu achei lá nas coisas guardadas que eram tudo da minha mãe, eu herdei dela. Então, tá até a parte branca, tá até amarelada, assim, de tantos anos que a minha mãe tem, quando ela trabalhava com criança, né? Beijo, mãe. Amo você. Sou sua admiradora também. Minha mãe já trabalhou com criança, gente. Então, essa música é aquela Cristo ama as criancinhas, né? Quer chinesa, quer hindus, equimós e os índios. Cristo ama todas as crianças do mundo. Essa é a primeira parte do corinho, né? E daí a segunda parte fala: Cristo ama as criancinhas do Brasil, do Japão, quer loirinhas, quer de cor. Ele ama todas com muito, muito amor. Essa música ela é bem antiga, mas é uma música muito especial que eu acredito que combina muito você cantar ela em sua aula. Professor, se você não conhece ela, não sabe o ritmo, não tem problema. Aqui no nosso site, ali no arquivo em PDF, vai estar lá ela para você ouvir ela e saber o ritmo dela. Também vai ter a da Cristina Mel, Jesus é bom, também vai estar lá no nosso site. Entre lá, acesse. Professor, esse momento hoje eu vou fazer diferente, que geralmente a gente faz o louvor e vai para o momento de uma dinâmica, decorar o versículo, né? Hoje, na minha aula, na minha sala, eu vou fazer como? Eu vou para a história. Por que eu já vou para a história? Porque o versículo do dia de hoje é uma ordem que Jesus deu lá na história, né? Vai contar isso na história. Então tem tudo a ver você deixar o versículo para depois da história. Eu vou fazer assim com os meus alunos e eu acho que você deveria fazer também. Então, professor, para o momento da história, qual é a ideia? Eu trouxe Jesus, né? Eu nem falei, agora olhando aqui a lição, eu nem falei, né, o título da lição e o objetivo. Vamos lá, né? O título da lição é Jesus lê e ensina o livro de Deus. O objetivo dessa aula é compreender que não devemos ter medo de falar da palavra de Deus aos que ainda não conhecem Jesus. Então a gente deve sempre estar falando do amor de Jesus, né? A história do dia de hoje diz o quê? Que Jesus estava nas sinagogas. Daí você vai explicar para a criança o que é as sinagogas.
A sinagoga eram as igrejas antigamente. Professor, isso você vai ler na sua lição, está tudo bem claro, bem explicado ali. Leia também na Bíblia Sagrada a história para você entender e compreender melhor. E lá dizia que Jesus, ele estava lendo, né? Daí você vai colocar a mesma ideia que a gente já apresentou aqui, né? A Bíblia no rolo. E você vai colocar para Jesus, pegar as mãos de Jesus, e você vai colocar para ele ler. E ele estava lendo as Escrituras. Ele estava lendo sobre o que o profeta Isaías escreveu, que era a respeito dele, né? E daí ali diz que Jesus falou que ele mesmo era a promessa e as pessoas não acreditaram em Jesus, não quiseram acreditar em Jesus e quiseram até matar Jesus. Mas Jesus, mesmo assim, continuou falando e pregando o amor dele. Enquanto você está falando a sua aula, quando Jesus está ali lendo, eu tirei porque aqui a gente não tem muito espaço, mas a ideia é que Jesus está ali lendo. Sabe quem vai aparecer nessa aula? O nosso mascote, o Biblionildo. Sim, porque Jesus estava lendo sobre o que o profeta Isaías escreveu. E Isaías é um livro da Bíblia. Então, o nosso amigo, o nosso mascote, o Biblionildo, sabe tudo sobre a Bíblia. E ele veio dar algumas dicas para vocês, crianças, para vocês, professores, né? Mas no caso é para as crianças. Para quem não conhecia o nosso mascote Biblionildo, a gente apresentou ele na primeira aula, ele sabe tudo de Bíblia. E na primeira aula ele veio para passar todas as informações sobre a Bíblia, né? Quantos livros tinha, como ela era dividida. Você pode estar assistindo aí o vídeo da primeira aula, né? Daí você vai fazer o quê? Eu coloquei algumas dicas dentro do Biblionildo para poder estar falando, né? Isaías, ele é um livro da Bíblia. E Isaías, sabe o que significa? Deus é a salvação. Que mais que o Biblionildo trouxe para nós? Profetas maiores. Você pode estar pedindo sempre para os seus alunos ler. Na sua classe, com certeza, tem muitas crianças que já são alfabetizadas e as outras estão ali no processo, estão aprendendo. Então, você pode pedir para eles estarem lendo, né? Profetas maiores, o que significa isso? O que era um profeta? Você pode estar explicando o que era um profeta. E você também pode falar o quê? Que o Isaías é o primeiro livro da relação dos 5 profetas maiores. Eram 5 profetas maiores e Isaías é o primeiro. Essa é outra dica que o Biblionildo trouxe. 66 capítulos. O que isso significa? Significa que o livro de Isaías tem 66 capítulos que contam histórias, que revelam, profetizam, né, o que vai acontecer no futuro, isso mesmo. E daí aqui eu fiz também mais uma dica. Aqui está escrito assim, ó, do capítulos 49 ao 66, está escrito assim: o profeta descreve em detalhes o Salvador, que Deus prometeu enviar. Então, quem era o Salvador? Jesus. Jesus era o Salvador. Então, nesses capítulos está escrito isso. Então, Jesus estava lendo sobre o que o profeta Isaías escreveu. E daí Jesus falou, né? Eu sou o Filho de Deus, né? E daí ali a Bíblia conta que as pessoas se revoltaram e quiseram até matar o nosso Jesus. Então essa é a dica para a história do dia de hoje. Daí Jesus, né? Tudo isso está acontecendo na história, né? O Biblionildo apareceu ali para dar aquela informação na história. Então Jesus continua ali, né? Lendo. E daí, quando ele fugiu, para não... que ele foi, né, se esconder para as pessoas não matarem ele, não machucarem ele. Daí ele dá uma ordem para os discípulos. Daí qual é a ordem? Daí agora, professor, é a hora que você vai começar a aplicar o versículo. Olha a ordem que Jesus deu para os discípulos. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16 e
15. E daí, você pode ir repetindo, mas você vai aplicar o versículo da seguinte forma. Você vai aplicar o versículo fazendo assim, ó. Deixa eu abrir aqui para mim. Ó. Aqui eu peguei 2 sapatinhos, porque sapato é o caminhar, vão, né? Então, vão pelo mundo, aqui nós temos um mundo inteiro e anunciem o evangelho, que é a palavra de Deus, né? A todas as pessoas. Daí eu peguei gravura de pessoas. Então, essa é a dica para você estar apresentando agora o versículo já para as crianças aprenderem. A ordem que Jesus deu, que a gente deve falar sempre do amor de Deus para todas as pessoas. Então, para o momento do versículo, você precisa o quê? O sapatinho, né? Vão pelo mundo. Um mundo, aqui eu tinha esse mundo assim em bola, né? Mas você também pode usar um mundo assim, ó, menor como este, né? Vão pelo mundo inteiro e anuncie, uma trombeta, né? Anuncie. As crianças vão amar falar aqui. O evangelho, que é a Bíblia Sagrada, a todas as pessoas. Para o momento deles decorarem um versículo, vocês podem fazer como, professor? Vocês podem chamar 5 crianças, porque são 5 objetos. Então, você pode estar chamando 5 crianças para virem pegar esses objetos. Ou você pode até ter mais, né? Mais de um. Pode ser ter 2 globos, 2 sapatinhos, pode separar, mais bíblias. Pode dar para todas as crianças. Você vai fazer um círculo e cada criança está ali com um objeto. E você vai falar várias vezes. Cada vez que você fala, vai trocando os objetos. Vai trocando os objetos. Por exemplo, quem começou com este globo, você vai falar o versículo até o globo chegar na mão da pessoa que estava com este globo. Então, com certeza, as crianças vão gravar. Porque se você tem 10 alunos, você vai falar umas 10 vezes o versículo. Então, eles vão sair dali com o versículo na ponta da língua. Mas como vai ser tudo bem rapidinho, os objetos vão passando de mão em mão, as crianças vão acabar se divertindo e aprendendo de forma bem rapidinha o versículo. Daí você vai falar que essa foi a ordem que Jesus deu. Então, ali você vai concluir a sua história já com o momento de decorar o versículo do dia. São 5 objetos, né, que você precisa ter para estar apresentando ali o versículo. Após o momento da história, professor, essa aula ela é uma aula o quê? É uma aula missionária, que você pode estar aplicando missões. Por quê? Porque é uma ordem que Jesus deu, que a gente deve falar do amor dele para todas as pessoas. Então, para essa aula, aqui a minha mesa tem 2 bandeiras, não sei se ali no vídeo aparece, mas tem 2 bandeiras aqui. Na sala eu também vou pôr algumas bandeiras espalhadas para as crianças chegarem e falar, o que está acontecendo, né? Então, nessa aula eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar sobre missões. Aqui eu fiz um coração e eu peguei na internet essas figuras que já tinham pronta lá, sobre o ir, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15. O dar, Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. E o orar, né? Que diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, Mateus 9, 38. Então, eu vou estar trabalhando com as minhas crianças missões. Eu sou casada com o pastor Holliston, ele é pastor de missões aqui em Blumenau. Então, eu amo missões, né? Então, missões está no coração de Deus, está no meu também. E com certeza deve estar no das suas crianças também. Aqui eu fiz ali a mesma coisa, mas aqui eu fiz, né? Aquele lá era pronto, impresso, aqui eu fiz em EVA. O orar, o contribuir e o ir. Daí, claro, professor, você vai falar tudo bem detalhado para as suas crianças. E agora, neste momento,
eu vou levar, eu acabei esquecendo. Não, eu acabei esquecendo, professora, mas eu vou pôr no arquivo em PDF a pulseirinha que eu fiz com as cores do plano da salvação. Essa vai ser a lembrança da minha aula para os meus alunos. Por quê? Porque nós vamos agora trabalhar o livro Sem Palavras nesta aula. O livro Sem Palavras, com certeza vocês, professores, já conhecem. Eu não vou estar contando aqui, eu apenas vou mostrar o que vocês podem estar fazendo, né? Aqui nós temos o guarda-chuva do livro Sem Palavras. Este guarda-chuva aqui tem todas as cores, né? E você pode estar contando a história para as crianças através do guarda-chuva. Essa é uma dica que a gente tem aqui. Outra dica que a gente tem aqui é os bonecões grandões, também feitos de cubo, né? Esse aqui é do Ministério Kids aqui de Blumenau, foi a irmã Marlene junto com a tia Leoni que fizeram. A gente tem esse material já há bastante tempo. E como funciona? Ele é um tubo e daí você abre ele e aqui de dentro você vai tirar o que você vai contar a história, né? Ó, por exemplo, aqui tem uma coroa, toda linda. Por quê? Porque nós vamos estar falando do céu, né? Então, o livro Sem Palavras, resumindo, o amarelo lembra o quê? É o ouro, que lembra o céu. Daí tem o preto, que a gente não usa mais a palavra preta, né? Preto, por causa de preconceitos, coisa assim. Então, é a cor escura. Na minha pulseira, eu fiz na cor marrom. E aqui em Blumenau, a gente fez uma camiseta, ó. Essa camiseta aqui também, com o plano da salvação. E essa camiseta a gente fez a cor escura na cinza. Então, também para não estar usando a cor preta, né? Então, o preto, daí sempre todos os bonecos abrem e saem coisas, né? A cor escura, que é a cor escura, ela nos lembra o quê? Sujeira, né? E a cor vermelha, que lembra o sangue que corre na veia, nosso sangue de Jesus. Daí eu não trouxe os outros, né? Porque daí tem o branco, que lembra a limpeza, quando o nosso coração fica limpo. É claro, professor, você vai fazendo toda a aplicação. O livro Sem Palavras também vai estar ali no nosso arquivo em PDF, mas foi a APEC que criou, já há muitos anos atrás, com aquela história do guarda-chuva ambulante. E o livro Sem Palavras é o plano da salvação, né? E daí o último é o verde, que não lembra a natureza, né? Que a natureza vai crescendo e assim também a gente deve crescer espiritualmente. Então, professor, você vai fazer. A ideia é o quê? Que você dê o cordãozinho para cada criança, você vai dando a miçanga para ela montar a pulseira e daí você vai fazendo a aplicação da história do livro Sem Palavras para as suas crianças. Eu vou levar a minha pulseirinha pronta para os meus alunos, porque eu tenho os meus alunos muito abençoados e eu sei que não vai dar certo eu montar com eles, que um vai deixar cair a miçanguinha no chão, o outro vai brigar, essa aqui é minha. Então, para não ter esse problema, eu vou fazer o quê? Eu vou levar pronta, no final todo mundo sai com a pulseirinha. Por que a pulseirinha? Porque a pulseirinha, ela fica muito linda. É uma pena que eu esqueci aqui, mas no arquivo vai estar a fotinho dela. E o que acontece? A criança sai e as pessoas ficam curiosas para saber o que é aquelas cores. Eu sei porque o meu filho tem, ano passado a gente já fez na conferência missionária o plano da salvação e a gente deu uma pulseirinha para cada criança. Os amiguinhos na escola perguntam, tá, o que é essas cores? E daí a criança conta, o meu filho falava a história bem certinho do plano da salvação. E assim é um meio de estar evangelizando outras pessoas e eles falam na linguagem deles. É bem legal mesmo. Então, vale a pena você fazer com os seus alunos. É super barato as miçanguinhas, eu paguei 5 centavos cada uma e a pulseirinha fica bem baratinha. Então, essa é uma ideia para você dar de lembrancinha para o seu aluno e o seu aluno fazer a aplicação da aula, fazer a ordem de Jesus, né? Falar do amor de Deus a todas as pessoas. A gente não precisa ir lá no campo missionário para falar de Jesus. A gente pode falar de Jesus aqui, aonde nós estamos, no mercado, na padaria, na nossa escola. A gente deve falar de Jesus o tempo todo, através das nossas atitudes.
Tem aquela frase que eu gosto muito, fale sempre de Jesus. Se preciso, usar palavras. Então as atitudes você deve ser o exemplo em tudo, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for. Você deve mostrar Cristo. Mas, pode ser até de boca fechada, você sendo um exemplo, sendo do bem, né? Então, professor, quando nós fizer ali o plano da salvação, falar do plano da salvação, nesta aula também eu vou falar o quê? Sobre os nossos missionários um pouquinho. Eu vou levar as fotinhos de alguns missionários nossos e vou falar, por exemplo, esse aqui é o Rogério, ele está lá na Argentina. Daí vou explicando para as crianças bem detalhado, né? Esse aqui é o missionário César, ele está lá no Uruguai. Olha só, ele tem uma filhinha, a Ágata. Beijo, Ágata. A Ágata é uma princesinha, fala espanhol, coisa mais linda. E daí, claro, você pode, né, falando, explicando bem direitinho para as crianças. Aqui é o Edson, que está lá na Bolívia. Olha só, ele tem um bebezinho, o Mateus. A gente precisa sempre estar orando pelo Mateus e pelos pais dos Mateus. É mais fácil eles gravarem o nome da criança do que o dos adultos, né? Então, você pode ver aí na Secretaria de Missões da sua igreja, também ver quais são os missionários e nessa aula falar um pouco sobre os missionários, aonde eles estão. O Edson está lá na Bolívia, não sei se eu tinha falado. Aqui temos mais uma família, o pastor Isomar, que está aqui no Brasil, está lá em Tocantins. Palmas! Sim, pastor Isomar. E aqui temos o Azaf, um bebezinho também. Daí você fala sobre os missionários e nesse momento você pode estar fazendo o quê? Um momento de intercessão com seus alunos, de orar pelos missionários. Leva o mundo, né? Você já vai ter um globo lá, para eles pôr a mão, para eles estarem orando. Se você conseguir bandeiras, leve bandeiras, coloquem a mão, ore, vamos abençoar a nossa nação, porque também isso está na Bíblia. A gente deve sempre estar orando pelo nosso país, no lugar onde a gente vive, né? Então eu vou mostrar as fotinhas missionárias, dos missionários, e vou mostrar para os meus alunos e vamos orar pelos nossos missionários. Vai ser um momento de falar um pouquinho sobre missões, porque muitas crianças ainda não sabem o que é missões. Eles têm 5 e 6 anos, então é a oportunidade certa de você aplicar missões nesta aula, porque tem tudo a ver com a ordem que Jesus deu. Uma atividade que você pode estar fazendo com os seus alunos, olha que lindo, eu amei. Só não consegui, né, montar para trazer bem certinho para vocês. Mas eu amei essa atividade que você pode fazer com os seus alunos. Outra atividade é essa daqui, ó. Que legal que você pode dar. É um mundo. Talvez o meu mundo vai estar meio desfocado aí, porque aonde a gente faz em verde, acaba desfocando, porque o nosso fundo aqui atrás, ele é verde. Então, aonde tem verde, pega a cena do fundo que eles vão jogar aqui atrás depois, na edição, né? O pessoal que faz aí, que fica top, que deixa o vídeo mais legal, então, daí acaba pegando, né? Então, e essa aqui já é o que eu vou colocar na linha do tempo. Professor, você tem feito a sua linha do tempo? Como está ela? A linha do tempo sempre você precisa mostrar antes de começar a história, né? Aqui eu tinha anotado, mas acabei esquecendo de falar, né? Você fala sobre a linha do tempo, como era a Bíblia, né? Lição número 1, como era a Bíblia antes, como era a Bíblia depois. Lição número 2, os mandamentos, né? Que Deus deu. Essa lição aqui, quando você mostrar, eles vão falar que o rei mal queria destruir a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui, a festa das barracas, que Esdras ficou horas e horas lendo, dias e dias lendo a palavra de Deus e assim por diante, né? E para minha linha do tempo hoje eu fiz exatamente aquele modelo ali da lembrancinha, né? Um mundo, um coração e para anunciar, né? Anunciar o amor de Deus a todas as pessoas. Aqui na nossa igreja também a gente elaborou esse cofrinho missionário, feito em latinha de refrigerante, com a tampinha aqui, e a gente fez um projeto para todas as crianças levarem o cofrinho e depois eles trazerem cheio. Não funcionou super bem, mas não só para as crianças, os adultos também. Todas as casas aqui em Blumenau, a maioria das pessoas tem o cofrinho missionário. E uma dica que eu deixo para vocês, professor, e também quero aplicar na minha classe, é de ter um cofrinho missionário na classe e pelo menos
uma vez ao mês, você fazer a tua escola dominical, pedir para os alunos trazerem uma oferta especial para os missionários. E daí eles colocam aqui, daí quando o cofrinho estiver cheio, você leva para a Secretaria de Missões. Na nossa classe eu quero ter e fazer essa aplicação com eles, porque a gente precisa ensinar sobre missões para os nossos alunos desde pequenos, porque missões, como eu já falei, né? Não é só nós ir lá no campo, tem as 3 formas que você pode estar fazendo. Você pode estar orando, contribuindo, né? E indo. E você não precisa estar lá no campo de missionário. O teu campo missionário é aonde você está, é onde você trabalha. Esse é o teu campo missionário. Então fale do amor de Deus a todas as pessoas. Outra atividade, professor, que você pode estar fazendo também com seus alunos é você fazer com eles, quem sabe escrever já escreve, senão você pode estar escrevendo no quadro e eles copiam, mas elaborar uma cartinha convite para que nessa semana eles entreguem para alguém, para algum vizinho, para algum primo, para algum amiguinho na escola, uma carta convite convidando essa pessoa a estar vindo na igreja com ele durante essa semana, para que no domingo que vem ele venha contar para você a experiência, se ele conseguiu trazer alguém ou não, como foi entregar a cartinha para alguém, porque ele vai estar falando do amor de Deus para alguém. Então essa é uma outra dica também. Na minha aula eu quero fazer, tudo claro, depois depende do tempo, né? Tu leva um monte de coisa. Depois, se der tempo, você aplica ou não, você vai vendo como é, conforme vai indo a sua aula e conforme é os seus alunos. Você, professor, você conhece, você sabe. Eu quero fazer com os meus alunos cartas. Cada aluno eu queria que fizesse uma carta, escolhesse um dos missionários que eu vou estar levando e fizesse uma cartinha missionária, um desenho para dar para essa, igual mandar para a Ágata, alguma coisa assim. Eu quero que eles façam cartas para a gente estar enviando para os nossos missionários. Eu quero fazer cartinha. Vamos ver se consigo. No próximo vídeo a gente conta, né, como foi. Então, professor, era isso que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você consiga aplicar bastante coisas em sua aula. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Dá um joinha aí, deixa seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, qualquer material que você precisar, que você não está conseguindo ver ali no site direito, você pode estar entrando em contato conosco. Em todo o nosso arquivo ali em PDF tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp. É só você deixar a mensagem para a gente que com certeza a gente responde. A gente está aqui, eu, a Sabrina e a Tia Pri, para auxiliar e ajudar você, professor, no que você precisar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa semana e uma ótima aula para você.